Eles não perceberam quando o silêncio começou. No início, foram apenas olhares atravessados, cochichos rápidos, risadinhas abafadas. Depois vieram sussurros mais altos, os julgamentos sem vergonha, os dedos apontando sem qualquer pudor. A família estava parada no centro da praça principal, cercada por pessoas bem vestidas, celulares caros nas mãos, perfumes fortes no ar. As roupas deles, simples e gastas, destoavam como uma mancha num quadro luxuoso. O pai mantinha os ombros rígidos, tentando parecer maior do que se sentia, enquanto segurava firme a mão do filho mais novo. A mãe abaixava o olhar, como se procurar algo no chão fosse melhor do que encarar o desprezo estampado nos rostos ao redor. A filha adolescente sentia o rosto queimar. Não pelo sol, mas pela vergonha de ser observada como se fosse algo fora do lugar. Então alguém riu, não foi uma risada isolada, foi o estopim. Outras vieram em seguida, misturadas com comentários cruéis. Esse lugar não é pra gente como vocês. Vieram pedir esmola? Olha as roupas, meu Deus! As palavras cortavam mais fundo do que qualquer empurrão. Um segurança se aproximou, alto, postura arrogante, mão já pousada no rádio preso ao cinto. Ele não perguntou nada, apenas afirmou em voz alta o suficiente para todos ouvirem que eles estavam causando desconforto e precisariam se retirar. O pai tentou explicar, mas foi interrompido. A mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O filho mais novo apertou a mão do pai com força, sentindo que algo estava errado, mesmo sem entender tudo. Pessoas começaram a filmar. Algumas por curiosidade, outras por puro prazer em registrar a humilhação alheia. A praça, que minutos antes parecia apenas um espaço bonito e movimentado, se transformou num palco cruel, onde eles eram os protagonistas de um espetáculo que jamais escolheram participar. A filha ouviu alguém dizer que aquele tipo de gente sempre quer se aproveitar. O pai sentiu o sangue ferver, mas engoliu o orgulho porque sabia que qualquer reação seria usada contra eles. O segurança deu um passo à frente, impondo-se, e nesse instante algo se quebrou dentro da família. Não era apenas vergonha, era a certeza de que, para todos ali, eles já tinham sido julgados, condenados e descartados sem direito de defesa. Foi então que o barulho de um motor potente interrompeu o burburinho. Um carro de luxo parou lentamente próximo à praça, chamando a atenção de todos. As risadas diminuíram. Os celulares se viraram para a nova atração. De dentro do veículo saiu um homem elegante, terno impecável, relógio que brilhava sob a luz do dia. Alguns o reconheceram imediatamente. Outros apenas sentiram a mudança no clima. O segurança endireitou a postura na mesma hora. O homem caminhou com passos firmes, olhar atento, observando a cena como quem monta um quebra-cabeça silencioso. Ele não perguntou quem eram. Não questionou o motivo da confusão. Apenas olhou para a família, um por um, demorando-se um pouco mais no rosto do pai de Perhanami. Depois nos filhos Havia algo ali, algo que só ele parecia perceber. Quando finalmente falou, sua voz foi calma, mas carregada de autoridade. Perguntou em voz alta por que aquelas pessoas estavam sendo tratadas daquela forma. O segurança gaguejou uma justificativa fraca. A multidão, antes tão confiante em seus julgamentos, começou a se remexer, desconfortável. O homem respirou fundo, deu um passo à frente e disse que aquela humilhação não era apenas desnecessária, era um erro grave. Alguns riram, achando exagero. Outros se calaram. Então ele fez algo inesperado. Virou-se para a família e, com um leve aceno de cabeça,
demonstrou respeito. Um gesto simples, mas poderoso. A praça inteira ficou em silêncio. Ninguém ali imaginava que aquele encontro não era coincidência, que aquela família carregava um passado que mudaria completamente o rumo daquela história e que o homem elegante estava prestes a algo capaz de transformar a humilhação em choque e o desprezo em arrependimento e a vergonha em algo que ninguém jamais esqueceria. O silêncio que se instalou na praça não trouxe alívio imediato, apenas uma tensão pesada, quase sufocante. As pessoas que antes riam agora evitavam contato visual, fingiam ajustar a roupa, mexiam no celular sem realmente olhar para a tela. O segurança sentiu o suor escorrer pela nuca, enquanto tentava sustentar a postura profissional diante do homem elegante. Ricardo Valente observava tudo com calma, como alguém que já presenciou situações semelhantes vezes demais para se surpreender. João ainda segurava a mão de Lucas, mas agora sentia algo diferente no ar. Uma sensação estranha de que aquela humilhação talvez não terminasse ali do jeito que todos esperavam. Maria ergueu o rosto pela primeira vez desde que os comentários começaram, encarando o homem de terno com uma mistura de medo e esperança. Ana sentia o coração bater tão forte que parecia ecoar nos ouvidos, temendo que aquilo chamasse ainda mais atenção. Ricardo deu mais alguns passos e pediu que o segurança explicasse claramente qual regra aquela família havia quebrado. A resposta veio truncada, cheia de palavras vazias sobre a imagem do local e reclamações de clientes. Ricardo franziu a testa, não com raiva, mas com decepção. Disse que aquele espaço era público e que ninguém ali tinha autoridade para decidir quem merecia ou não estar presente com base na aparência. Alguns murmúrios surgiram na multidão, agora dividida entre concordar em silêncio ou manter o julgamento interno. O pai tentou se desculpar, dizendo que não queriam causar problemas, que já estavam de saída. Ricardo o interrompeu com um gesto gentil, pedindo que ficasse. Aquela simples palavra mudou tudo. Pela primeira vez desde que chegaram à praça, a família não estava sendo empurrada para fora, mas convidada a permanecer. O segurança recuou meio passo, inseguro, enquanto observava as reações ao redor. Ricardo, então, perguntou os nomes deles. João respondeu com a voz baixa, quase desacreditada de que alguém realmente queria ouvir. Maria falou logo depois, seguida pelos filhos. Ele disfarçou bem, mas seu olhar denunciava que aquilo não era um encontro qualquer. A multidão começou a se aproximar novamente, agora não por diversão, mas por curiosidade. Alguns tentavam adivinhar o que estava acontecendo. Outros já se arrependiam de ter filmado momentos antes. Ricardo respirou fundo e disse que aquela família estava sendo julgada de maneira injusta, como tantas outras que já haviam cruzado aquele mesmo lugar invisíveis aos olhos da sociedade. Falou sobre como o sucesso costuma cegar as pessoas, fazendo-as acreditar que valor se mede por marcas, tecidos e etiquetas. As palavras não eram agressivas, mas atingiam como um espelho cruel. João sentiu o nó na garganta apertar. Maria lutava para conter as lágrimas. Ana percebeu que alguns olhares antes carregados de desprezo agora demonstravam confusão. Lucas apenas apertava ainda mais a mão do pai, tentando entender por que aquele homem importante estava defendendo eles. O segurança recebeu uma chamada no rádio e se afastou alguns passos, claramente desconfortável. Ricardo então se aproximou da família e falou mais baixo para que apenas eles ouvissem.
Disse que entendia o que estavam sentindo mais do que podiam imaginar. João levantou o olhar, surpreso. Havia algo na voz daquele homem que soava verdadeiro, quase íntimo. Ricardo comentou que o mundo adora humilhar antes de ouvir, expulsar antes de compreender, condenar antes de conhecer. Maria sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquilo não parecia um discurso ensaiado, mas uma confissão disfarçada. A praça continuava em silêncio, todos esperando o próximo movimento. Ricardo então voltou a falar alto, dizendo que aquela situação precisava ser resolvida ali mesmo, diante de todos. Alguns rostos empalideceram, outros se aproximaram ainda mais. Ele afirmou que a história daquela família não era o que todos imaginavam e que o erro não estava neles, mas em quem acreditava que dignidade se compra. O coração de João acelerou. Ele não fazia ideia do que aquele homem pretendia dizer, nem porque parecia com reclás de uma forma que ia além daquele encontro. A sensação era de estar à beira de algo grande demais, algo que poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Ricardo fez uma pausa longa, deixando o suspense crescer, e então disse que antes de qualquer julgamento, todos ali precisavam saber quem aquela família realmente era. A praça inteira prendeu a respiração, sem imaginar que a próxima revelação iria virar aquela humilhação do avesso e marcar para sempre a memória de todos os presentes. Ricardo deixou que o silêncio se prolongasse por mais alguns segundos, consciente de que cada olhar estava preso a ele. A praça parecia menor, como se o ar tivesse sido sugado pela expectativa coletiva. João sentia o coração bater descompassado, não por medo, mas por uma inquietação profunda, como se algo do passado estivesse prestes a emergir sem aviso. Maria segurava a bolsa com força, tentando se manter firme, enquanto Ana observava os rostos ao redor, agora carregados de curiosidade e dúvida. Ricardo começou dizendo que há muitos anos, naquele mesmo bairro, uma família havia feito um sacrifício que ninguém soube reconhecer. Falou de pessoas que perderam tudo para salvar outras, que abriram mão de conforto, segurança e até do próprio nome para proteger algo maior. Alguns riram, achando que se tratava de uma metáfora exagerada, mas Ricardo continuou, ignorando as reações. Ele explicou que nem toda riqueza nasce do egoísmo e que nem toda pobreza é resultado de fracasso. À medida que falava, João sentia cada palavra atingir como um golpe silencioso, porque aquela história soava familiar demais. Maria desviou o olhar, o rosto empalidecendo aos poucos. Ana percebeu a mudança nos pais e sentiu um frio estranho na barriga. Ricardo então contou que essa família, anos atrás, havia sido traída por pessoas em quem confiava, forçada a desaparecer, a recomeçar do zero, enquanto outros assumiam o crédito pelo que não construíram. A multidão começou a se inquietar. Alguns cochichavam, outros tentavam ligar os pontos. Ricardo olhou diretamente para João, sem disfarçar. Disse que certos nomes precisaram ser enterrados para que vidas fossem poupadas. João engoliu em seco. Aquela não era mais uma coincidência. O passado que ele lutara tanto para manter escondido parecia estar sendo exposto, pedaço por pedaço, diante de estranhos. Maria fechou os olhos por um instante, como se revivesse cenas que jamais contou aos filhos. Ricardo falou sobre noites sem dormir, sobre decisões tomadas no limite do desespero, sobre escolher o anonimato como única forma de sobrevivência.
Ana sentiu as pernas fraquejarem. Ela sempre soubera que havia algo que os pais evitavam comentar. Algo envolto em silêncios longos demais para serem normais. Lucas, confuso, olhava de um adulto para outro, sentindo que aquela história falava de sua própria família, mesmo sem entender como. Ricardo afirmou que o tempo não apaga tudo, apenas adia os encontros inevitáveis. Disse que algumas verdades permanecem adormecidas até o momento certo de despertar. O segurança, agora completamente esquecido, observava a distância sem saber se devia interferir ou se afastar de vez. Ricardo explicou que havia passado anos procurando por aquela família, sem ter certeza se ainda estavam vivos. Contou que cada tentativa frustrada apenas reforçava a dívida que sentia carregar. A praça estava tomada por um silêncio pesado, quase reverente. João finalmente levantou o olhar e perguntou, com a voz rouca, por que ele estava dizendo tudo aquilo ali? Diante de todos, Ricardo respirou fundo antes de responder. Disse que a humilhação pública havia sido a última injustiça que aquela família merecia e que talvez fosse o preço final antes da verdade vir à tona. Maria sentiu as lágrimas escorrerem sem conseguir conter. Ana apertou os punhos, tentando manter a postura. Ricardo então afirmou que aquela família não era apenas vítima do acaso ou da miséria, mas parte fundamental de uma história que envolvia empresas, fortunas e segredos cuidadosamente abafados. Alguns na multidão começaram a demonstrar choque, outros mostravam incredulidade. Ricardo deixou claro que nada do que estava prestes a ser revelado era boato. Ele tinha provas, documentos, registros que mudariam a percepção de todos ali. João sentiu um misto de medo e alívio. Medo pelo que poderia vir à tona, alívio por talvez não precisar mais carregar aquele fardo sozinho. Ricardo deu mais um passo à frente e disse que, antes de revelar os detalhes, precisava que todos entendessem uma coisa. Aquela família havia sido humilhada não por quem realmente era, mas por aquilo que o mundo acreditava ver. E que em poucos minutos, essa mesma multidão teria que encarar o peso de seus próprios julgamentos. O murmúrio cresceu, misturando expectativa e tensão. Ricardo fez uma pausa final, olhando novamente para João e Maria, e disse que o momento da revelação havia chegado. Ricardo levou a mão ao bolso interno do paletó e retirou um envelope fino, aparentemente simples, mas que imediatamente chamou a atenção de todos. O gesto foi lento, calculado, como se cada segundo fosse necessário para preparar o impacto do que viria a seguir. Ele explicou que ali estavam cópias de documentos que haviam sido mantidos em sigilo por décadas, contratos, registros de propriedade, assinaturas que nunca deveriam ter sido apagadas. Disse que muitos ali talvez conhecessem o nome da maior empresa da região, aquela que patrocinava eventos, estampava outdoors e era símbolo de sucesso e prosperidade. Eu ouvi isso. Vários rostos se iluminaram em reconhecimento. Ricardo então afirmou, com a voz firme, que aquela empresa não havia sido construída apenas por quem hoje aparecia nas capas de revistas. Ele contou que anos atrás, João e Maria haviam sido sócios fundadores do projeto original, responsáveis pelas ideias, pelos primeiros investimentos e pelas decisões mais arriscadas quando ninguém mais acreditava. A multidão reagiu com um misto de choque e descrença. Alguns riram nervosos, outros arregalaram os olhos. João sentiu as pernas fraquejarem. Maria levou a mão à boca,
tomada por emoções que lutara para enterrar. Ricardo explicou que, após uma traição interna, eles foram ameaçados, coagidos a assinar documentos falsos, forçados a desaparecer para proteger não apenas a própria vida, mas também a dos filhos que ainda eram pequenos. Disse que aceitaram perder tudo em troca da segurança, escolhendo o anonimato como escudo. A empresa cresceu sobre esse silêncio, alimentada por mentiras repetidas até virarem verdade. Ricardo contou que ele próprio havia sido um investidor inicial, alguém que presenciou parte da injustiça, mas que por covardia e medo de perder tudo, não agiu como deveria. A confissão fez a praça prender a respiração. Ele afirmou que aquela culpa o acompanhou por anos e que o sucesso que conquistou depois nunca foi suficiente para apagar o peso de ter se calado. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. Tudo fazia sentido agora. As mudanças repentinas de cidade, os empregos temporários, o cuidado extremo dos pais em evitar exposição. Lucas olhava para os adultos, tentando compreender por que tantas pessoas agora encaravam sua família com espanto. Ricardo declarou que havia reunido provas suficientes para reabrir o caso, invalidar contratos fraudulentos e devolver àquela família o que sempre foi dela por direito. Algumas pessoas começaram a murmurar. Outras levaram a mão ao rosto, chocadas. O segurança, pálido, parecia desejar não estar ali. Ricardo disse que aquela revelação não era apenas sobre dinheiro, mas sobre dignidade. Falou que a maior pobreza é permitir que a injustiça se torne normal. João finalmente falou, com a voz embargada, dizendo que nunca quis vingança, apenas paz. Maria acrescentou que proteger os filhos sempre foi a prioridade, mesmo que isso significasse viver sendo invisível. As palavras dela atingiram a multidão como um soco silencioso. Ricardo então afirmou que o tempo de invisibilidade havia acabado. Disse que, a partir daquele momento, aquela família não seria mais tratada como intrusa, mas reconhecida como parte essencial da história que todos ali admiravam. Alguns começaram a aplaudir timidamente, outros observavam em silêncio absoluto, processando a reviravolta. Ricardo olhou em volta e disse que cada pessoa que riu, apontou ou filmou minutos antes, agora fazia parte daquela história. Gostando ou não com tom de acusação, mas de reflexão. A humilhação pública havia se transformado em um espelho coletivo. João abraçou Maria, sentindo um peso enorme sair dos ombros. Ana chorava sem esconder o rosto. Não mais de vergonha, mas do alívio. Lucas sorriu pela primeira vez, mesmo sem entender tudo, percebendo que algo bom finalmente estava acontecendo. Ricardo guardou o envelope e concluiu dizendo que aquela não era apenas uma revelação do passado, mas o início de uma reparação que mudaria o futuro de todos eles. A praça, antes palco de desprezo, agora testemunhava um momento que ninguém ali esqueceria. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, mas reverente, como se a praça inteira tivesse sido obrigada a amadurecer em poucos minutos. As pessoas que antes observavam por cima do ombro, agora mantinham os olhos baixos, conscientes de que haviam participado, mesmo que passivamente, do algo cruel. Ricardo respirou fundo e disse que já havia acionado seus advogados, que os processos seriam públicos e que a verdade, uma vez revelada, não poderia mais ser empurrada para debaixo do tapete. Ele afirmou que os responsáveis pela fraude responderiam não apenas na justiça, mas também diante da opinião pública que tanto valorizaram durante
anos. João ouviu tudo como se estivesse fora do próprio corpo. A ideia de ter o nome limpo, a história reconhecida, parecia irreal demais depois de tanto tempo vivendo à margem. Maria segurou a mão dele, sentindo pela primeira vez em muitos anos que não precisavam mais fugir. Ana enxugou o rosto e percebeu algo novo nos olhares ao redor. Não era pena, mas respeito. Lucas puxou a manga do pai e perguntou, em voz baixa, se agora eles podiam ficar ali. João sorriu e respondeu que sim. Pela primeira vez, não havia medo em permanecer. Ricardo convidou a família a se sentar em um café próximo, ignorando completamente os cochichos que ainda surgiam. Ao caminhar, a multidão abriu espaço, não por obrigação, mas por reconhecimento tardio. Cada passo era um símbolo de que a posição deles havia mudado, sem que precisassem provar nada além da própria verdade. Ricardo explicou que a restituição levaria tempo, que batalhas legais seriam longas, mas garantiu que eles nunca mais estariam sozinhos. Disse que o maior erro da sociedade é confundir simplicidade com fraqueza e que aquela família era a prova viva do contrário. João respondeu que não queria luxo, apenas justiça e tranquilidade para os filhos. Ricardo assentiu, dizendo que dignidade não se negocia. Maria olhou ao redor e percebeu que o lugar que antes parecia hostil, agora era apenas um espaço comum, despido de poder sobre eles. Ana sentiu algo nascer dentro de si. Uma confiança que nunca tivera antes. Ela entendeu que não precisava se esconder, nem se diminuir para caber no mundo. Lucas caminhava orgulhoso, segurando a mão dos pais, sentindo que fazia parte de algo maior. Antes de entrarem no café, Ricardo se virou e lançou um último olhar para a praça, dizendo que aquele episódio deveria servir de lembrete. Ninguém conhece a história do outro apenas pela aparência. Algumas pessoas aplaudiram, outras choraram discretamente. Os celulares, antes usados para registrar a humilhação, agora gravavam um momento de aprendizado coletivo. A família se sentou e, pela primeira vez em muitos anos, conversaram sem medo de serem ouvidos. Não sabiam exatamente como seria o futuro, mas sabiam que ele não seria mais construído sobre silêncio e renúncia. A humilhação havia sido transformada em revelação, a vergonha em verdade e o desprezo em respeito. Ao sair dali, João sentiu o sol tocar o rosto de um jeito diferente, como se iluminasse não apenas o dia, mas uma vida inteira que finalmente podia ser vivida à luz do que sempre foi, porque no fim o mundo descobriu quem eles realmente eram. Mas o mais importante é que eles nunca mais esqueceriam o próprio valor